Por que o LPO é tão importante no CrossFit? Aliás, será que ele é tão importante assim? Ou será que a gente dá valor demais para uma coisa que nem é tão importante? Isso porque às vezes uns alunos aqui na Pinheiros reclamam de que só tem LPO 1, 2 vezes na semana, isso é muito pouco, eu queria fazer mais RM. Será que isso realmente é muito pouco? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Miso, Head Coach aqui da CrossFit Pinheiros. Nesse canal aqui eu dou dicas de como você pode melhorar sua qualidade de vida através da atividade física. A ideia principal é eu passar dicas aí para você de como você pode melhorar seus resultados durante os treinos, passando um pouquinho da minha experiência aí nesses quase 10 anos que eu estou envolvido com CrossFit, nesses mais de 15 anos que eu estou envolvido aí com atividade física, com personal training, com preparação física de atletas. E aí nesse canal toda semana eu posto um vídeo novo. Então, se é a primeira vez que você está entrando aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativa as notificações aí, clicando no sininho, assim você não vai perder as próximas dicas. E aí eu vejo por aí muita gente falando sobre a importância da LPO no CrossFit, né? LPO, a sigla de levantamento de peso olímpico, então mais específico aí seria Snatch, Clean and Jerk. E eu confesso que assim, o que me atraiu no CrossFit realmente foi o LPO, os levantamentos de peso olímpico. Aliás, eu comecei até a fazer LPO antes mesmo de começar a fazer CrossFit. Eu já estava treinando os movimentos de Snatch, Clean and Jerk quando eu fui fazer CrossFit. Mas aí o que eu percebi nos últimos tempos é que assim, quem começou o CrossFit aí de 3 anos pra cá, mais ou menos, tem essa noção de que a base do CrossFit é o levantamento de peso olímpico, né? O Clean and Jerk e Snatch são os movimentos que a gente sempre tem que fazer, que são sempre envolvidos com CrossFit. E faz um tempo que eu tô questionando essa ideia aí da importância da LPO, mas eu não sabia bem como justificar que é ou não é a base, ou que a gente precisa treinar muito LPO ou não. E aí me veio à cabeça duas coisas para a gente analisar aí, para entender se isso realmente tem fundamento ou não. A primeira coisa que eu decidi fazer, ou que eu pensei em fazer, foi analisar os workouts da CrossFit. Como é que eu fiz isso? No curso Level 2, na certificação Level 2 de treinador nível 2, a gente tem um momento que a gente pega essa fichinha aqui e faz uma análise da programação. Então faz uma semana teórica lá de treinos e analisa para ver se a gente não está direcionando muito o treino muito para peso, muito para cardio, coisa. Então a fichinha ela tem lá movimentos ginásticos, movimentos de cardio, corrida, remo, LPO, se o dia é dia de peso, heavy day, se é um dia mais leve, se é muita repetição, pouca repetição. Então a gente consegue analisar o WOD como um todo. Então eu usei essa fichinha aqui como parâmetro para analisar os workouts. Então a primeira coisa que eu analisei foi entrando lá no crossfit.com e acessando os primeiros workouts da CrossFit. E aí comecei a analisar lá, comecei a contabilizar. Então, quantos workouts foram feitos e as repetições. Só que aí tem um problema, porque os primeiros workouts da CrossFit, eles são muito diferentes do que a gente conhece como CrossFit hoje. Então tem, por exemplo, um workout lá que é assim, durante 30 minutos faça o máximo de flexão que você conseguir, o máximo de push-up e o máximo de subida na corda. Então, é difícil da gente contabilizar esse workout na planilha nossa atual, porque o esporte deu uma evoluída, tá? Mas em linhas gerais aí, dá pra gente ter uma noção de o quanto caiu de peso e o quanto não caiu no começo. Então, eu analisei os 3 primeiros meses. No total, foram 75 treinos publicados. E aí, desses 75, apenas 3 envolviam levantamento de peso para cargas máximas. Isso pensando em Snatch, Clean and Jerk. Teve alguns outros que envolviam cargas máximas, mas não necessariamente eram levantamento de peso olímpico. Então, por exemplo, teve supino, bench press, teve back squat, que são um levantamento de peso, mas não olímpicos. E apareceu também outras versões de clean, por exemplo, não sendo carga máxima, mas sendo, por exemplo, um clean com dumbbell, então um clean mais leve, um power clean. E aí o outro aspecto que eu fui analisar foram as provas das competições oficiais da CrossFit. Então, Open, regionais e Games. Pensando aí no Open desde 2011, que foi o primeiro Open, nos regionais também, desde 2011, e o Games a partir de 2010,
Não contei os primeiros games, por quê? Estou contando 2010, que foi o primeiro games que foi no formato que a gente conhece hoje, né? Num ginásio, no estádio, não foi aquele games lá no sítio, lá no rancho, né? E aí, do total, foram um total de 199 workouts, né? 42 no Open, 49 nos regionais e 108 no games. E desse total aí, apenas 14 workouts envolviam RM. E se a gente pensar que desse total de 14, alguns deles não era levantamento olímpico, não era clean, jerk, snatch. Por exemplo, a gente teve esse ano nos regionais, a gente teve Linda, que era um workout pesado, mas não necessariamente RM de levantamento de peso olímpico. A gente teve também o CrossFit Total no Games, que também envolvia um levantamento pesado, mas também não era olímpico. Então, se a gente pensar aí 14, ainda excluindo esse, 14 não dá nem 10% dos workouts, né? Deve dar uns 8% aí. Se a gente tirar essas provas que não são levantamento de peso olímpico, dá menos ainda. Se a gente pensar que algumas provas que envolviam movimentos de levantamento olímpico, mas que não necessariamente era uma prova de RM tradicional. Então, o Clean and Jerk Speed Ladder que teve esse ano, por exemplo, pode ser que chegue ao RM e tudo mais de um atleta, pode ser que chegue na carga próxima dele, mas ele tinha uma outra característica, né? Porque não era fazer uma repetição e descansar, você tinha que fazer diversas progressões para chegar numa mais pesada e com um curto espaço de tempo. Então, era RM, mas não era o nosso RM tradicional. E aí, a gente não pode esquecer uma coisa do CrossFit. O CrossFit tem essa base de movimentos ginásticos, né? Então, movimentos baseados em peso corporal, os movimentos cíclicos ou monoestruturados, então os cardios, né? Corrida, remo, bike, pular corda. E a CrossFit entende como levantamento de peso tudo que envolve sobrecarga externa. Então, por exemplo, wall ball cai como levantamento de peso. Kettlebell swing cai como levantamento de peso. Então, não são exercícios que usam cargas máximas, né? A gente não tem um RM de wall ball, um RM de kettlebell swing. Então, a gente precisa pensar num detalhe importante. Com certeza, snatch, clean and jerk são muito importantes no CrossFit, mas eles não são a base, eles de longe são a base do CrossFit, né? Porque se você for pensar em quantos exercícios usam clean and jerk pesado, muito pouco, né? Então você vai ter uma prova no Games, 2 no máximo, no Open uma prova, caiu em 2 anos só, regionais também é a mesma coisa. Então focar o treino em RM de clean and jerk snatch não é um bom negócio, porque a curva de aprendizado de snatch, clean and jerk, você tem um primeiro momento que é difícil, porque você precisa entender o conceito de entrar na barra e tudo mais. Então, no primeiro momento, o teu crescimento não é tão acelerado, você vai crescendo de pouquinho em pouquinho, mas a hora que você encaixa a técnica, entende o movimento, a carga começa a subir rápido. Só que aí também vai chegar um momento que você dá uma estagnada, e às vezes dá uma impressão até que está caindo. Por quê? Porque o levantamento de peso olímpico chega um momento que você tem que treinar muito detalhe. Então você vai ter que ficar fazendo muito movimento para corrigir um detalhe e que vai fazer você ganhar meio quilo, 1 quilo no teu levantamento. Então você começa a demandar muito tempo para uma coisa que não vai te trazer tanto benefício assim. Focar o treino em LPO, se você faz porque você direciona e que você gosta, ok. Agora, se você está pensando no esporte CrossFit, na forma de competir ou na demanda do esporte, talvez não seja muito interessante não. Talvez você treinar 1, 2 vezes na semana já é muito mais do que suficiente. Por quê? Normalmente, como é que vai cair esse levantamento olímpico? Numa carga mais leve, numa carga mais moderada para repetição. No geral, a característica do workout é essa. É difícil, ou ele aparece muito menos você ter que fazer uma carga muito pesada no workout, pouca repetição, né? Então é isso aí, pessoal. Minha ideia desse vídeo era tentar convencer a você de que assim, LPO é importante, mas não pode ser o mais importante. É aquela história lá, eu falei, né? Já falei num outro vídeo lá. Você pode direcionar o seu treino para fazer só o que você gosta, não tem problema nenhum. Mas se você está pensando no esporte de competição, a gente tem que pensar em outros aspectos também. Analisando os dados que a gente tem da forma como se utiliza,
RM de Snatch, Clean and Jerk tem uma importância desse tamanho. Não tô falando, como eu falei, não é que não tem que treinar Snatch, Clean and Jerk. Tem, mas você tem que treinar muito mais volume, repetição numa carga moderada do que ficar focando em RM, tá? Bom, pessoal, então eu fico por aqui. Vocês viram um pouquinho desse material aí que eu contabilizei, desses scouts. Então tem um monte de dados que dá para tirar aí. Eu não sei se vocês curtiram aí. Se vocês curtiram, como sempre, dá um joinha aí, comenta aí. Dá pra gente analisar um monte de coisa. Dá pra gente analisar o quanto o ginástico é importante, o quanto a corrida é importante. Se você tiver curiosidade de saber esses dados aí, essas estatísticas, escreve aí, comenta aí. E aí pode ser que a gente faça uma série de vídeos só focando nesses dados estatísticos aí. Não sei qual vai ser a validade desses dados, como o formato da temporada do CrossFit vai mudar, mas eu acho que esses dados são legais pra gente entender o esporte aí, o que a gente precisa treinar, como a gente monta treino, como a gente periodiza treino. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Se você tiver qualquer dúvida aí também, fora esses assuntos, escreve aí embaixo. Como sempre, joinha se curtiu, joinha se não curtiu. Eu fico por aqui, por hoje é só. Semana que vem tem mais e valeu!